Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do Grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia, início de semana, quero te desejar paz interior, alegria, saúde, vitórias no teu coração da parte de Deus. Amém, queridos? Amados, hoje, como eu falei, é segunda-feira, um dia bonito, né? A primeira atividade, né, quando eu abro os olhos, é glorificar a Deus e agradecer a noite, né, que Ele me concedeu, o mantenimento da vida, né, o sopro de vida que vem às nossas narinas quando nós acordamos, né, e o dia que raiou, né, um milagre de Deus. Tomei meu café e como de hábito, vim para o meu escritório aqui em casa para orar e apresentar a minha mente, né, a Deus, para que no decorrer deste dia, irmãos, Ele a transforme, né, de tal modo que eu possa conhecer a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu estava orando nesse sentido, né, e manuseando assim a Bíblia, e abri a Bíblia aleatoriamente, e o texto que saltou assim aos meus olhos foi o de Juízes 15, né? Que relata uma história muito interessante, uma experiência singular de Sansão. E eu comecei a ler esse texto, né, do capítulo 15, de Juízes, e logo me chamou a atenção aquele trechozinho, né, em que Sansão pega 300 raposas, né, e as amarra todas juntas, né, e prende nas suas caudas uma espécie de chumaço de pavio, né? Com certeza, uma, uma tocha, né? E ele colocou fogo nessas tochas. Então imagina, um gato, um bicho, né, como a raposa, com uma tocha acesa, presa na cauda, ela vai sair louca, passando por cima de tudo, não é verdade? Aí, o que ele faz depois, né? Ele solta essas 300 raposas numa plantação dos filisteus. Os filisteus eram um povo da terra inimigo do povo de Israel, né? Lógico, né? Depois que elas passaram amarradas com aquela chama na cauda, em fogo, a plantação foi destruída, né? Elas passaram por cima de tudo. Mas para a gente entender um pouquinho aqui esse episódio, quem foi Sansão, né? Ele foi um dos personagens mais, eu considero assim, mais enigmáticos, né? Fascinantes da história bíblica. Deus, ele, desde o ventre da sua mãe, ele foi usado, né, para livrar Israel dos filisteus. E como eu falei, era o povo da terra que oprimia o povo de Deus, o povo de Israel. E o segredo dele, de Sansão, né, estava em quê? Estava na sua aliança com Deus, refletida, lógico, por um voto de nazireado. O que é um nazireu? Né? Nazireu era uma pessoa dentro do povo de Deus, dentro do povo de Israel, no caso aqui Sansão, né? Que fazia um voto de vida religiosa. Né? Ele se consagrava voluntariamente a Deus e se comprometia a seguir regras específicas, como, por exemplo, não cortar o cabelo, não beber vinho, né? Nem outros produtos derivados da uva, e nem tocar em cadáveres, que era considerado imundo. Né? Então, era uma pessoa separada, era uma pessoa totalmente fora dos padrões da vida de qualquer ser humano normal. Né? A força de Sansão não era uma força física, né? Mas uma manifestação do Espírito Santo que agia poderosamente por meio dele nos momentos necessários. Né? Então, nesse contexto de Juízes 15, nós vemos Sansão realizando esse feito em comum com as raposas. E aqui, queridos, eu estava meditando, nós podemos tirar profundas lições espirituais sobre como lidar com o pecado, como lidar com as ciladas do inimigo. E a ação do Espírito Santo aqui em nossa vida vai ser fundamental, né?
Então, de forma simples, eu quero refletir sobre o simbolismo desta passagem e aprender como o fogo do Espírito pode destruir tudo que o pecado tenta plantar em nossas vidas, né? Como tudo na Bíblia, Deus tem sempre um propósito, né? Então eu faço aqui um paralelo, dando significado, né, às raposas. As raposas, para mim, significa o pecado escondido, né? As raposas na Bíblia, frequentemente, elas simbolizam algo destrutivo, sorrateiro, prejudicial, né? E quando nós lemos, né, Cantares, por exemplo, no capítulo 2, diz lá que nós devemos apanhar as raposinhas que fazem mal à nossa vinha, porque ela está em flor, né? Justamente dizendo que assim como as raposas destroem as vinhas, o pecado, quando tolerado na nossa vida, devasta a nossa plantação, a nossa semeadura, né? As raposas vivem em lugares escondidos, com moitas, troncos, né? Cavernas. Isso aponta para atitudes que permitem o pecado se alojar, se esconder também, né? Então, uma atitude de prudência, né, e de vigilância que nós devemos ter é examinarmos, né, para identificar áreas onde o pecado pode estar se alojando, se escondendo, né? Muitas vezes pecados considerados pequenos são tolerados por nós até por inconsciência, né? E se tornam grandes na medida em que o tempo passa e destrói a nossa vinha, né? A nossa vida, os nossos sonhos, nossos planos, nossas bênçãos, né? Então nós não devemos dar espaço ao pecado, né? Mas identificá-lo pelo discernimento, confessá-lo, buscar em Jesus o perdão e santificação. Olha, Efésios 4 diz que nós não devemos dar lugar para o diabo, né? Um outro entendimento que veio à minha mente nessa experiência de sanção representa quando ele coloca fogo, né, amarrado ali à cauda das raposas, representa para mim o fogo do Espírito Santo, que tem poder, né, que consome o pecado, né? Sansão, ele usou o fogo como uma arma para destruir os campos filisteus. Então aquele fogo fez com que as raposas elas saíssem do seu estado normal ou saíssem da sua normalidade e se apresentassem em fuga, né? Então esse fogo simboliza o poder do Espírito Santo em nós, o único capaz de destruir pecados, né? De revelar pecados, né? E mostrar suas consequências, né? A Bíblia diz que ele nos convence de pecado, de juízo e de justiça, né? Quando o Espírito Santo age em nossa vida, ele vai purificar os nossos corações e transformar o ambiente ao nosso redor, né? Vai tornar insuportável, né, para a permanência do pecado em nós, né? Nós não vamos tolerar, né? Nós vamos identificar rapidamente e não vamos tolerar e expulsar esses pecados. Então, queridos, nós devemos permitir que o Espírito Santo tenha liberdade total em nossa vida, né? Buscá-lo com comunhão profunda, né? Através da oração, da meditação na palavra, do recolhimento, né? Com Deus. Quanto mais cheio do Espírito Santo nós estivermos, menos espaço, né, para o pecado vai haver no nosso coração. Paulo ele disse aos Gálatas, no capítulo 5, para que eles andassem em espírito, né, e nunca satisfariam a concupiscência da carne, né? Outro pensamento com relação às raposas, foram 300, um número de raposas grande, não é verdade? Pois é, isso me diz de uma espécie de consórcio de pecado. Às vezes nós formamos um consórcio de pecados. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, né? E essa experiência de sanção representa como o pecado frequentemente se associa a outro, né? A outros elementos para causar destruição. Mas a tocha de fogo entre elas, né, entre as raposas, simboliza o poder do Espírito Santo, que desarticula, né, que expulsa, né,
e que dissolve uniões malignas, né? Então, os filisteus, eles dependiam das suas colheitas para sobreviver, né? O diabo ele planta sementes de pecado e se alimenta delas, né? Forma feridas na alma e se alimenta delas. E Sansão, guiado pelo Espírito de Deus, atacou diretamente essa fonte de sustento, né? Espiritualmente, queridos, isso nos ensina que nós precisamos atacar as raízes do pecado, né? Destruindo as fontes de alimento do diabo, né? Do inimigo em nossas vidas. Não basta combater sintomas, né? É preciso lidar com causas, né? E ir direto no ponto, né? Avaliar o que está alimentando os maus hábitos, os comportamentos, as atitudes, as escolhas, né? Na nossa vida e cortar essas fontes, né? Pode ser um relacionamento, um ambiente ou até mesmo uma mentalidade errada, né? Sansão ele agiu enquanto os filisteus dormiam, demonstrando vigilância e estratégia. A gente tem que ter vigilância e estratégia, né? A Bíblia diz vigiar e orar em todo tempo e lugar, né? Então isso nos lembra a importância de sermos vigilantes na nossa vida espiritual. O inimigo ele atua em meio à distração e à apatia, né? Mas nós cristãos devemos estar sempre atentos e preparados para resistir às investidas, né, do diabo. Seja proativo, meu irmão, em sua caminhada espiritual, em sua vida cristã. Não espere, né, que problemas surjam para você buscar a Deus. Mantenha uma vida de oração constante, regular. Alimente sua fé com a palavra. Amém, queridos? Olha, Sansão, ele não derrotou os filisteus com sua força natural, né? Mas pelo poder de Deus operando nele. Assim também nós. Sozinhos nós não conseguiremos, né? Não podemos vencer o pecado. Somente com o fogo do Espírito Santo nós vamos poder destruir aquilo que tenta nos afastar de Deus e destruir a nossa vinha, nossos sonhos, nossos planos, nossa família, enfim, tudo que nós queremos de bom para a nossa vida e para aqueles que são nossos. Amém? Que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Olha, compartilhe essa mensagem, né? Dá o seu like, né? Isso é muito importante, né? Inscreva-se nesse canal, né? E até a próxima, queridos, em nome do Senhor Jesus.